nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia. Hoje é sábado, dia 18 de outubro. A igreja celebra São Lucas Evangelista. Ele que é padroeiro dos médicos, dos profissionais da saúde e também dos artistas. Hoje nós vamos pedir uma bênção especial para todos aqueles que se dedicam ao cuidado daqueles que mais precisam, especialmente os nossos irmãos enfermos. A palavra é de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade, lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus envia 72 discípulos para lugares aonde ele próprio deveria ir. E eles partem em missão, mas antes, Jesus passa algumas orientações, algumas recomendações, e é sobre isto que hoje eu quero conversar com você. Uma das orientações é que não levassem nada para o caminho. Eu sei que aqui nós não podemos pensar literalmente nesta palavra, porque nós também estamos diante de uma catequese. Mas esta radicalidade de Jesus em não levarem nada para a missão tem um sentido muito especial. Ouça só. Os discípulos foram para cidades distantes e as viagens naquele tempo costumavam ser longas, cansativas, difíceis, e ficaram algum tempo nessas cidades que Jesus os enviou. Qual era a tentação? Levar tudo aquilo que se poderia precisar nesse tempo de missão. E daí o céu era o limite para justificar o tamanho das malas, das muitas bolsas e todas aquelas bugigangas que se poderia usar na missão. Pense comigo, eles estavam indo em missão para fazer o que mesmo? Para anunciar Jesus, para pregar o Evangelho. Se levassem muitas coisas, a preocupação, os olhares e quem sabe até o coração estaria naquilo que levaram. Logo poderia acontecer que a missão ficasse em segundo plano. Por isso, a recomendação de Jesus, de que levassem o estritamente necessário, mas que o necessário eles poderiam perder o foco e esquecer os porquês, a razão da missão. Agora vamos trazer para a nossa vida. Muitos, ao longo do tempo, acham que precisam de muitas coisas para serem felizes, para viverem bem a missão de pai, de mãe, de esposo, de filho, e colocam sobre si muitos penduricalhos. E aos poucos a vida começa a ficar pesada, sentem-se cansados e experimentam dentro de si um grande vazio, mesmo que as mãos, os ombros e os bolsos estejam cheios, e cheios de tudo aquilo que num determinado tempo era essencial, e por conta de tudo aquilo que colocaram sobre si, não souberam abraçar, parar para conversar, não conseguiram nem contemplar a beleza do caminho e o cantar dos pássaros, porque estavam muito ocupados com as cargas que haviam colocado sobre si mesmos. Se podemos trazer algo do Evangelho para a nossa vida é o seguinte: viva de forma leve. A alegria não está em ter muitas coisas para se levar, mas em poder caminhar e viver com leveza e com paz este caminho. Há muitos que escolhem muitas coisas para si, mas não percebem que ao longo do caminho vivem para manter esses apetrechos que algum dia tiveram algum sentido, alguma justificativa, mas não souberam se desfazer deles. Às vezes é necessário parar, deixar ao lado do caminho aquilo que não serve, aquilo que pesa na alma, e sentir a liberdade de ter aprendido que precisamos de bem pouco para sermos felizes. A maturidade está em ter descoberto o essencial para se viver bem a missão e fazer o caminho com leveza, com beleza e com muita paz. Paz de quem descobriu o essencial para se viver. Por isso, o caminho é feito com alegria,
não como um peso na alma. Aprendamos e queiramos apenas o essencial. No Evangelho de hoje, Jesus disse: "Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos." Hoje, deixe-me fazer uma pergunta para você. Algum dia você já rezou para ter mais padres, religiosos, religiosas na sua paróquia? Você sabia que nós padres não nascemos prontos? O que eu peço hoje para você? Reze pelo despertar vocacional em nossa igreja. Como disse Jesus, a messe é grande e muito grande, e nós somos tão poucos. De alguma forma, Jesus disse que os vocacionados seriam fruto da nossa oração. Então, peça com mais fé e peça para que tenhamos bons padres, boas irmãs, porque a igreja precisa. O mundo precisa destes testemunhos vocacionais. Que o bondoso Deus abençoe o seu dia, a sua casa. Não esqueça de se programar para a missa do final de semana. Que desça sobre você a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz, alegria no seu coração e até amanhã. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.